que é que eu posso fazer para tirar a nossa família desse buraco? Como é que eu posso ajudar a gente a sair das dívidas, fazer o dinheiro sobrar e voltar a realizar os nossos sonhos, né? Foi aí que eu entendi que eu precisava fazer o melhor uso possível do meu salário. Então, já que o meu salário era a única fonte de renda da casa, eu preciso fazer esse dinheiro render. Eu preciso fazer esse dinheiro, na verdade, ser muito bem aproveitado para que a gente conseguisse pagar todas as contas, conseguisse sobrar uma partezinha desse dinheiro para pagar as dívidas e também, na medida do possível, tentar guardar alguma coisa, né? Desde sempre, gente, na verdade, eu acabei procurando a questão dos investimentos um pouco depois, aprendi a investir em tesouro direto, bolsa de valores, fundos imobiliários, mas na época eu só conhecia poupança. Só que, por mais que eu só conhecia poupança, eu tinha muito claro na minha cabeça que é importante poupar dinheiro. Isso foi algo que veio desde a época dos meus pais, né? Eles sempre me orientavam isso. Olha, filho, você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas e você tem que poupar dinheiro também. Você tem que dar um jeito de guardar. Porque se você tem reservas, você está mais seguro, você está mais protegido. Então eu cresci com isso na minha cabeça. Eu sabia da importância de poupar dinheiro. Só que eu sabia também que, devido à realidade financeira dos meus pais, isso era praticamente impossível para eles na época, né? E aí, depois que eu comecei a trabalhar, eu falei, bom, eu preciso resolver essa situação, mas também devo encontrar uma forma de guardar dinheiro. E qual foi a solução que eu encontrei para isso? Eu comecei a buscar ferramentas de organização financeira. Comecei a buscar formas de fazer o melhor uso possível do meu salário. Como é que eu faço para organizar as finanças da casa, para poder pagar todos os boletos e ainda tentar fazer o dinheiro sobrar um pouquinho, né? E aí eu estudei, busquei ferramentas, métodos, enfim, tudo que estava ao meu alcance, eu fui atrás para que a gente pudesse sair dessa situação. Pô, eu não tinha outro caminho, né? Era isso ou aceitar a falência e, enfim, vai saber, talvez eu nem estivesse aqui hoje conversando com vocês, né? Então, ainda bem que eu tomei essa decisão, tive esse pensamento e isso me trouxe até aqui. Graças a esse tipo de pensamento, eu estou aqui hoje conversando com vocês. Muito bem. E olha a conclusão de todo esse trabalho, de todo esse processo de reorganização das finanças que eu enfrentei junto com os meus pais e com os meus irmãos. Em cerca de 3 meses, foi um pouco menos de 3 meses, eu consegui, pelo menos, colocar as contas em dia, as contas do mês em dia, ainda não estava olhando para as dívidas porque elas eram muito grandes, né? Mas em aproximadamente 3 meses a gente conseguiu reestruturar, né, estabilizar pelo menos os nossos gastos mensais. E ainda conseguimos poupar um valor de aproximadamente, gente, R$ 2.000. R$ 2.000 foi o valor que eu tive depositado na poupança depois de 3 meses que eu assumi aí de fato o controle das finanças da nossa casa, tá? Ah, e um detalhe importante que eu esqueci de comentar, olha só, já estava passando batido por um ponto interessante aqui para vocês, né? Um detalhe importante é o seguinte, assim que eu voltei da faculdade e tive essa consciência de que algo precisaria ser mudado, visto que tudo aquilo que havia sido implementado levou a gente para uma situação de endividamento. Então não adianta querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? É loucura tentar ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E eu, na época, pensei isso e chegou um certo momento que eu cheguei para os meus pais e falei para eles o seguinte: assim que eu voltei da faculdade, tive toda essa consciência do problema que nós estávamos enfrentando, né? Eu cheguei para eles e comentei, até convoquei, na verdade, uma reunião de família, chamei meus pais e os meus irmãos para a gente conversar, e eu pedi autorização, olhei para cima, olhei para o meu pai e para minha mãe e falei: olha, vocês me permitem, a partir de agora, assumir o controle das finanças da nossa casa? Vocês me permitem controlar o que entra, o que sai, o que a gente deve e não deve gastar, o que a gente deve e não deve comprar. Eu tive que pedir esse apoio para eles, gente. Eu acho que isso, de certa forma, acaba sendo um erro que muitas pessoas cometem quando têm a consciência da importância de buscar conhecimento sobre a organização das finanças. Se você mora em uma família, se você hoje tem marido, tem filhos, ou até mesmo você que é hoje mais independente, eu tenho muitas alunas que são viúvas, outras que são divorciadas, solteiras e tá tudo bem, tá bom? Mas independente da sua realidade, se tem alguma pessoa, seja até mesmo um filho que não mora com você, mas ele tem um contato direto com você, ele acaba afetando as suas decisões financeiras, positiva ou negativamente,
eu sempre acho muito válido, muito importante essa questão de você conversar com essas pessoas e fazer com que elas entendam a importância de todo esse processo. E fazer com que eles acabem vindo para o seu lado, participando com você, ou pelo menos não atrapalhando. Só de não atrapalhar já está muito bom, né? Eu conheço alguns casos, pô, eu tenho mais de 500 alunas, desde esses 6 anos de história trabalhando com finanças, e eu conheço alguns casos que, dentro da própria casa, a mulher tá remando para um lado e o marido tá remando para o outro. Eu gosto muito de dar o exemplo do barco, né? Qual que é o exemplo do barco, gente? O exemplo do barco, sabe? Não sei se vocês já viram aqueles filmes americanos que tem competições de remo, né? E aí tem um time de pessoas dentro de um barquinho a remo e tá todo mundo remando esse barquinho para o mesmo lugar. E eu gosto de trazer esse exemplo porque na sua vida financeira, de certa forma, é como se fosse uma competição de barco a remo, quando você convive com outras pessoas, ou mesmo que você não conviva, mas alguém tem algum tipo de influência sobre a sua realidade financeira, o exemplo vale da mesma forma, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: se você está remando para uma direção e aquelas pessoas que de certa forma afetam as suas decisões financeiras, se elas estão remando em uma direção contrária, olha, vai ficar muito difícil de você conseguir sair do lugar. Imagina, você está remando para frente e alguém está remando para trás na mesma intensidade. Na pior das hipóteses, você vai ficar estagnada, vai ficar parada aí no mesmo lugar. Isso é ruim, né? Tudo está encarecendo, tudo está ficando mais difícil e se você fica parada, você está perdendo. Quem está parada está perdendo, tá? Então, daí está a importância de você ter o apoio, trazer as pessoas para próximas de você, para que todo mundo reme sempre na mesma direção. Tá? Isso vai te dar muito mais velocidade e vai fazer com que você chegue no seu objetivo com uma velocidade maior e na direção certa, né? Sem errar. É muito melhor você ter o apoio das pessoas que afetam as suas decisões financeiras. E foi exatamente isso que eu fiz lá no ano de 2013, logo que eu me formei e voltei com essa mentalidade de resolver a nossa realidade financeira. Eu chamei todo mundo da minha família, meus pais e meus irmãos, e pedi autorização. Expliquei para eles os benefícios, isso é muito importante também. Falei o que estava por trás do meu trabalho. Olha, eu quero fazer tal e tal coisa, eu quero organizar as nossas finanças, eu quero buscar forma de fazer o dinheiro sobrar, para que a gente tenha mais paz e tranquilidade na nossa vida financeira. Isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para vocês, pais, isso vai ser bom para vocês, irmãos. E aí, claro, né, expliquei todos os outros benefícios que estão por trás dessa estratégia importante de organizar a nossa vida financeira. E, por sorte, eles confiaram em mim desde o começo e toparam o desafio. Nem sempre isso é fácil, né? Isso eu concordo. Se você às vezes tem um marido que é um pouco mais cabeça dura e tá tudo bem, nós temos que entender também as crenças dele. Ele também teve muitas experiências de vida que talvez alguma experiência passada faça com que ele, de certa forma, esteja um pouco desconfiado, né? Fique um pouco inseguro. Ah, mas eu vou deixar que ela assuma o controle das finanças? Como assim? Né? Então, a gente tem que respeitar as crenças das outras pessoas e as experiências que elas viveram ao longo do tempo. Mas o fato é que mostrando os benefícios e sendo muito respeitoso na hora de trazer esse tipo de decisão, mesmo porque eu preciso entender que existe uma pessoa do outro lado, tudo tende a dar certo, tá? Tudo tende a dar certo e você consiga, assim, o apoio dessas pessoas. Muito bem. E aí, deu tudo certo, consegui o apoio dos meus familiares, comecei a trabalhar direitinho e os resultados foram esses, né? Em menos de 3 meses eu consegui colocar as contas em dia e fiz o dinheiro sobrar na poupança, na época, aproximadamente R$ 2.000. E aí, nessa forma, eu segui, né? Muito bem organizado financeiramente, sempre buscando formas de ganhar mais, sempre buscando formas de guardar mais dinheiro. Na época eu ainda não tinha conhecimento de investimentos. E fazendo isso, gente, com muita disciplina, eu sempre falo da questão. Eu tenho um dos pilares que eu trago aqui para as minhas alunas da comunidade, que é o pilar da repetição. O que é o pilar da repetição? E muita gente acaba negligenciando esse pilar, tá? Na sua vida financeira. O pilar da repetição, pensa no ato de você fazer uma dieta. Ah, eu quero começar a fazer regime para emagrecer. Muito bem. Adianta você fazer regime apenas um dia na semana e o resto da semana você enfia o pé na jaca, como é dito aqui na minha cidade? O que é enfiar o pé na jaca? É comer de tudo, né? É liberar ali as suas refeições e não se preocupar com o regime, simplesmente continuar comendo um monte de coisa que estão fora aí do seu plano alimentar.
não vai adiantar nada, né? Eu não sei se você já tentou fazer regime comendo de tudo, mas existe uma grande chance que talvez esse seu regime não funcione muito bem, não é verdade? Então, gente, o pilar da repetição, não só na nossa vida financeira, mas eu acho que em todas as áreas da nossa vida, ele é fundamental. Então eu entendi isso, a importância de repetir aí esse pilar da organização das finanças e do ato de poupar dinheiro, né? Repetindo isso mês a mês. E qual foi a conclusão de todo esse trabalho? Avançando aí um pouco mais no tempo. Por volta do ano de 2015, nós conseguimos conquistar aí um dos grandes sonhos, talvez o maior sonho que a gente tinha naquela época, que foi, não sei se você sabe, se você já ouviu essa história, mas o nosso maior sonho na época, gente, o meu principalmente, era devolver o teto, né, a casa própria dos meus pais que havia sido tomada pelos bancos na época em que a gente se endividou. Então nós demoramos aí, o nosso processo demorou 3 anos, né? 2013, 14 e 2015. Foi o ano que a gente saiu do aluguel e mudou aí para nossa casa. E talvez esse processo possa ser um pouco mais rápido para você, talvez possa ser um pouco mais demorado, mas naquela época eu quero que vocês entendam também, gente, que eu estava também aprendendo, né? Naquela época eu não tinha um método muito bem formalizado, naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha mais de 500 alunas que eu já tinha conhecido a realidade financeira delas. Então eu estava tentando organizar as nossas finanças por tentativa e erro. Eu fazia algo, dava certo. Aí eu fazia algo, dava errado, aí eu tinha que reformular a estratégia. E aí, entre erros e acertos, altos e baixos, eu consegui formalizar um método, construir o meu método que tirou a nossa família do endividamento e fez com que a gente equilibrasse as nossas finanças e começássemos a investir. Aí é que entraram os investimentos também na nossa vida para acelerar todo esse processo, para que a gente conseguisse aí reconquistar a nossa casa própria. Esse foi o nosso primeiro sonho que nós realizamos depois de ter reorganizado a nossa vida financeira.